A gente vai deixar, né, gravada a reunião, então se alguém quiser acessá-la, né, novamente, aí depois pelo nosso Drive, pelo nosso Padlet, fique à vontade, provavelmente a gente disponibiliza a reunião ainda amanhã, tá bom? E conforme o pessoal for chegando, né, nós vamos admitindo o pessoal na sala, tá bom? Então vamos começar. Então, como nós já alinhamos com vocês, né, nós faremos aí reuniões mensais, né, com todas as escolas, então vocês são do grupo 1, tá? A ideia é que nós tenhamos um tempo com vocês, tanto para orientações, né, quando nós tivermos aí algumas comandas diretas da SEDUC, compartilhar materiais, tanto produzidos por nós quanto pela EFAP, tanto quanto, né, no caso pela Lura aí, né, que envolve programação, e principalmente ter esse momento de bate-papo com vocês para tirar dúvidas. A gente vai cada vez mais utilizar aí, né, a nossa planilha também, né, que será a nossa FAQ, que a gente conversou um pouquinho aí na nossa última reunião, tá? Então, provavelmente nós teremos algumas reuniões que serão mais extensas, como foi o caso da reunião aí, né, do mês passado, e algumas reuniões que serão bem mais concisas, porque nós faremos de fato, né, a apresentação de alguns materiais mais no sentido de nortear o trabalho de vocês, como recado ou compartilhamento de material de apoio, e falaremos sempre aí, né, com relação a como a gente tem filtrado todas essas informações do BI, o que a gente precisa que vocês prestem atenção e conversem com os pros, principalmente os professores multiplicadores, multiplicando boas práticas no grupo e dentro da própria unidade escolar, com os coordenadores também, né, com a equipe gestora, para que seja replicado aí também, né, a nível DE, depois, no segundo momento, e para que a gente consiga, principalmente, sanar dúvidas da rotina de uso das plataformas, tá bom? Então, vamos lá, nossa pauta de hoje é a lista de presença, que a gente vai colocar agora num formato diferente da última reunião. A gente estava extraindo direto, né, da própria plataforma Teams, mas na hora da gente fazer o CAD de formação, que é uma parte burocrática que a gente faz com relação às formações e encontros aqui na DE, fica mais simples quando a gente já tem aí o vínculo com o formulário. Então a gente vai fazer via formulário, tá bom? A gente vai colocar para vocês aí no finalzinho lá da nossa reunião, a gente coloca para vocês o link, tá bom? Lembrando que o link também estará no material aí depois, se vocês precisarem acessar no segundo momento, tá bom? Faremos também um momento de tirar dúvidas, e aí sim a gente vai trocar aí, né, algumas figurinhas, a gente vai conversar um pouco com relação ao uso da plataforma, organização, né, do conteúdo programático da Lura. A gente vai falar um pouquinho também com relação, né, à entrega e gerenciamento desses projetos, falar um pouquinho e tentar também, né, perguntar se vocês já têm um termômetro, no caso do ensino médio, para o uso da plataforma Lura em parceria ao P5JS, que a gente já começa a trabalhar, né, com outro parceiro, que não só o Scratch, mas também já com programação escrita, tá? A gente já conversou com os grupos 3 e 4 com relação à composição de nota e avaliação bimestral. A gente sabe que, né, é uma ferramenta que vocês vão utilizar agora nesse momento só, né, no próximo bimestre, nesse bimestre agora atual, mas é importante que vocês saibam que existe, né, essa ferramenta, que ela pode ser utilizada, de repente dá um facilitador aí em todo esse processo de mapeamento, né, com relação a toda ao conteúdo programático trabalhado com os alunos, né, aos projetos e tudo mais na rotina dentro da sala de aula. E reforçar mais um pouquinho aí também, né, os nossos canais de apoio, que envolve principalmente hoje o Padlet, que é onde vocês conseguem ter acesso a todos os outros canais possíveis, né, tanto de materiais referentes a vídeos, tanto quanto materiais que podem ser utilizados com metodologias ativas dentro da sala de aula, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai começar aqui com o nosso Tira Dúvidas. Alguns professores, alguns CGPs e CGPGs já compartilharam aqui algumas perguntas conosco, né? A gente pede que vocês, principalmente os CGPs, né, e CGPGs,
sempre acessem, né, essa planilha, a gente deixou ela vinculada lá na apresentação, tá? Salvem esse link, por quê? A ideia é transformar essa planilha em um documento vivo e rotineiro, ou seja, é importante que vocês acessem essa planilha pelo menos uma vez na semana, tá? Então, hoje nós temos aqui 8 perguntas, né? Então, desde perguntas que a gente já tem conversado com vocês com relação, né, a algumas orientações, de compartilhamento de projetos, como extrair a URL do projeto para alimentar a plataforma, né? Então, a gente vem colocando aqui as respostas já com os links quando a gente tem os vídeos específicos criados tanto pela EFAP ou por nós aqui na DE, tá? Então, eu não vou ler pergunta por pergunta aqui com vocês agora, mas eu peço para que vocês acessem aí num segundo momento, tanto para de repente, fazer novas perguntas, tá? Para que a gente consiga aí ir alimentando essa FAQ, deixar essa FAQ mais completa, tanto quanto para conferir as respostas aí que já foram postadas, tá bom? A gente vai deixar, como eu disse, o link já vinculado aí na apresentação, mas se alguém não conseguir acesso por algum motivo, é só mandar aí mensagem para a gente no WhatsApp que a gente compartilha direto o link com vocês. Tudo bem até aí? É importante nos ATPCs, ATPCGs, que vocês também reforcem, né, a importância dessa planilha com os professores, tá? Para que eles usem dessa planilha tanto como uma ferramenta de apoio, né, para a prática pedagógica dele quando tem sala de aula, tanto quanto para tirar dúvidas, tá bom? A Aline vai falar um pouquinho com relação, né, às oscilações dos dados da Lura. Nós recebemos muitas mensagens de coordenadores e até de diretores aí, né, nessa semana, que passou. A gente já tem conversado com vocês a respeito disso, vai fazer um tempo, mas a gente vai reforçar um pouco mais a importância do processual, né? E de fato, como que vai funcionar essas ações dentro da leitura da plataforma Lura, tá bom? Principalmente com relação ao índice de postagem de projetos. A Aline vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo? Dá para ouvir, Fábio? Ok. Em relação à compreensão das oscilações dos dados do BI, por que nós quisemos trazer para vocês este tema? Embora ele exija maior tempo, maior atenção, apenas para que vocês compreendam um pouco essa questão dos resultados do Super BI. E é importante que tanto professores quanto coordenadores compreendam a interpretação desses dados. E por que nós colocamos como subtema oscilações? Porque é exatamente disso que vamos falar, sobre as mudanças nos dados, nos índices que são apresentados para nós no Super BI, no BI, perdão, não no Super BI, e também, por consequência, no Super BI. É o que ocorre. Como exemplo, para nós entendermos essas oscilações, nós selecionamos aqui uma visão da gestão diante do processo, como o Fábio disse, certo? O processual, que identifica a quantidade de alunos matriculados, as matrículas ativas e os alunos que tiveram acesso no período. Então, o que precisamos inicialmente compreender? Que o BI, a Lura especificamente, ele possui 2 índices, tudo bem? Então, quais são esses índices que são contabilizados aí sim depois para o Super BI? Índice de acessos no período e índice de projetos enviados, tudo bem? Então, índice de acessos no período, em qual período se refere esse acesso? Então, o BI ele faz leituras semanais e é atualizado semanalmente. Então, como nós vemos na imagem, nós selecionamos aqui a perspectiva de uma mesma escola em semanas diferentes, para que possamos compreender o seguinte: é comum que esses dados oscilem durante o mês. Na Lura, nós trabalhamos com uma meta mensal do envio de um projeto por mês, tudo bem? Então, o que ocorre? Até chegar a data ou a semana que corresponde à entrega desses projetos, será comum ter, por exemplo, o índice como estamos vendo na primeira imagem. Então,
nós selecionamos uma escola, e essa mesma escola, nós selecionamos um outro período para que pudéssemos ver que houve uma mudança nos índices. Então, por exemplo, vocês verão aqui que houve uma seleção primeiro. Isso é muito importante, compreender que há uma pré-seleção do período que nós vamos observar, fazer a análise. Então, nós temos aqui duas formas de fazer essa interpretação: semanal ou mensal. Como nós estamos vendo aqui, nesse PPT, nesse slide, nós fizemos o filtro de busca por semana, semanal, e selecionamos a semana 8, por exemplo, tá bom? Essa semana 8 é a que iniciou antes de iniciar, ou no início do segundo bimestre, tudo bem? Então, neste período, o que que nós entendemos? Que as escolas estavam se reorganizando para iniciar as trilhas formativas do segundo bimestre. Então, nós vamos ver aqui que tanto o índice de acesso no período, ou seja, o acesso dos alunos lá na plataforma Alura, ele está baixo, assim como o índice de envio de projetos, que também está baixo. Uma outra coisa, nessa semana específica, nós vamos ver que algumas escolas elas estavam em conselho ou passando por algum evento, aplicação de prova, o que coincide com o uso da plataforma. Então, isso também é refletido. Tudo bem? O que a SEDUC espera? Que o índice de acessos nesse período dos alunos, em todas as semanas, que este esteja adequado e que represente o acesso dos alunos à plataforma, considerando essas semanas que são exceções, tá bom? Como nós dissemos, prova paulista, que também nós temos de buscar, sim, conciliar, mas nós temos uma justificativa de a coincidência de uso de dispositivos, internet, espaços, tudo bem que às vezes não vai conciliar e isso vai ser refletido nessa semana. Aline, só uma coisa. Pessoal, o que a Aline está falando é extremamente importante, tá? Muitas visitas que nós fizemos nas unidades escolares aí, né, nesses últimos 15 dias, foi algo que nós temos orientado, e, de certa forma, é algo que a gente já tem conversado com vocês nos alinhamentos síncronos, assíncronos, presenciais, que é a questão do registro, tá? Então, exemplo, vocês têm equipamentos suficientes para 3 salas funcionarem ao mesmo tempo, tá? Se de repente, devido à prova paulista, dentro do calendário de vocês, apenas uma dessas salas estiver funcionando para uso das plataformas, é importante que vocês registrem que foi feito um plano de ação emergencial para dar conta das plataformas enquanto vocês aplicavam a prova paulista, por exemplo, mas que houve um impacto porque vocês não tinham equipamentos suficientes, mesmo criando um cronograma especial para aquela semana de aplicação de prova paulista, tá? Ah, eu não tenho 30 equipamentos, eu tenho só 15 equipamentos e tive que usar em dupla com os alunos. Tudo bem, se você usou com os alunos esses equipamentos, né? Colocando esses equipamentos disponíveis para eles em um número o qual o professor foi obrigado a trabalhar em dupla, também é necessário registro. Por quê? Você vai ter um impacto de 50%, por exemplo, com relação a acessos na Alura naquela semana, porque você vai fazer o acesso com um login. O aluno vai trabalhar junto, mas você vai fazer o acesso com um login. Então é importante que você registre isso. Ah, a gente estava com muito problema de equipamento aqui, e aí a gente teve que usar todos os equipamentos disponíveis, porque era um número inferior ao que a gente precisava para a aplicação da prova. Eu fiz 2 salas para conseguir aplicar, organizei 2 salas para conseguir aplicar a prova paulista, mas o professor, ele trabalhou de maneira diferenciada, de repente, lá a aula da Alura naquela semana. E aí faz um registro. Como é que ele trabalhou? Ah, ao invés do aluno, de repente, acessar lá no computador, ele colocou num telão, todos assistiram e fizeram anotações para depois passar para o Scratch e a programação em bloco da aula X. Registra isso, coloca em alinhamento de equipe gestora e coloca também no ATPC de vocês geral. Por quê? Se vocês forem questionados em algum momento por que o BI teve uma oscilação muito
diferente do que o comum, ou porque vocês fecharam, de repente, um mês, um mensal, com o BI abaixo, você tem uma justificativa plausível, e você tem registro disso, inclusive com uma ação para minimizar impacto no sentido, né, dessa problemática que apareceu aí na rotina de vocês, tudo bem? Então, registro sempre com um plano de ação emergencial vinculado, tá? Obrigado, Aline. Obrigada, Fábio. Esse ponto que o Fábio falou realmente é muito importante, porque é um motivo de incompreensão ou de preocupação entre os professores e os gestores, uma vez que nós sabemos que as plataformas, elas dão base para as nossas avaliações. Então, o que ocorre? Como o Fábio disse, neste caso aqui, na semana 8, nós tivemos um baixo índice de acesso. Então, o que se espera? Que, em relação à oportunidade de o aluno utilizar a plataforma, esse primeiro índice, ele deve estar, espera-se que ele esteja, pelo menos, amarelo, no adequado, dentro deste índice. Tudo bem? Que ele alcance até pelo menos 80%. Por quê? É uma relação com o aluno presente, nós vemos, e também não só isso. Nós entendemos e a SEDUC interpreta esses dados como o aluno ele tem acesso ou não ao currículo. Por quê? Toda a trilha formativa da Alura, ela é baseada no currículo, tudo bem? Assim como as outras plataformas. Então, uma vez que nós não temos o currículo em ação, o material digital, não temos nenhum outro material, entende-se que nessa semana 8, por exemplo, os alunos não tiveram aula, boa parte deles não tiveram aula e não aprenderam, né? Não que seja, nós não podemos dar isso como definido, não aprenderam por quê? Isso é um primeiro momento, é uma primeira interpretação. O BI está sinalizando que os alunos não acessaram a plataforma, não tiveram aula de tecnologia e inovação. Essa é a primeira visão de quem analisa os dados do BI. No segundo momento, como o Fábio disse, podemos ser questionados. Nós, por exemplo, como PEC, seremos. E essa é a razão porque os PECs questionam os coordenadores, que questionam os professores para justificar o índice. E aí a justificativa ela virá por registro, que é por isso que o Fábio, já antecipando a situação, pede para que vocês registrem a coincidência de um evento da escola que impeça esses alunos de ter acesso a essas aulas. Então, para vocês verem, nós nem estamos falando da meta em si, porque a meta estabelecida é o envio de um projeto por mês. Só que, por lógica, nós deduzimos que, sem o acesso às aulas, dificilmente nós teremos envios de projetos, porque é um processo, tudo bem? Então, é muito importante que, semanalmente, haja acesso. E não havendo, tendo a justificativa porque do não acesso. Tudo bem? Até aí? Isso em relação aos acessos. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse ponto, antes de eu falar do envio de projeto? Então, eu vou prosseguir, tá bom? O que ocorre? Vamos verificar, então, a segunda imagem aqui do BI, tá bom? Dos dados da mesma escola, só que agora da semana 11, que corresponde ao período de 28/4 a 4/5, atualizado. Vejam só, se nós verificarmos o calendário de entrega de projetos, de divisão das aulas, coincidindo as trilhas formativas com o que se espera, nós vamos ver que essa semana, especificamente essa semana, é previsto que haja envio de projetos. E aqui, essa mesma escola já tem um outro resultado completamente diferente do primeiro. Por quê? Porque nós selecionamos a semana que se deduz que os projetos estejam prontos para serem enviados. Então, esse índice ele vai mudar semana a semana. Agora, se eu quiser ter um diagnóstico um pouco mais amplo, que é importante também nós termos. Pode você. Aí, como nós faremos esse filtro? Como nós faremos essa análise? Então, no momento de selecionar a perspectiva, a minha visão em relação às turmas da escola, então eu vou escolher uma das semanas, de preferência a semana vigente, atual,
No caso, estamos aqui na semana 11, que corresponde a essa semana, certo? A semana anterior, sempre que o BI, por exemplo, ele está contabilizando a nossa semana de agora. Então, a última semana que o BI disponibiliza é a anterior. Então, quando você seleciona uma das semanas e escolhe, seleciona a perspectiva mensal, a visão mensal, então o que você terá? O resultado da soma dessa semana selecionada, mais 3 semanas que antecedem essa selecionada. Aí nós temos a soma de 4 semanas. Então, vamos lá. Aqui nós temos um reflexo melhor da escola, como um todo, do desempenho dela como um todo, não turma a turma, certo? Você pode selecionar turma a turma, mas nós conseguimos ver que, de um modo geral, dentro do mês, há um número de acesso adequado de alunos, quase 90%, tudo bem? E o envio de projetos considerável também, dentro do que se espera. Então, e ainda porque nós vamos verificar que essa semana 11 selecionada ainda não é uma data limite para envio de projetos. E eles estão no amarelo, seria esta semana, que é o dia 11. Então, espera-se que, quando formos filtrar novamente as turmas para a próxima semana, que esse resultado seja ainda melhor. Tudo bem, turma? Turma não, pessoal, desculpa. Gostaria de saber se vocês ficaram com dúvidas em relação a isso. Gostaria de enfatizar que será comum o BI ter oscilação nos resultados semanalmente, até porque a nossa meta é mensal, então não tem entrega semanal. Então, o índice de acesso de envio de projetos, ele realmente não estará verde todas as semanas, tá bom? Espera-se que ele fique no verde em relação ao índice de acesso às aulas, tudo bem? E que, se nós quisermos ter uma perspectiva melhor da escola, então, o mais viável é, além de fazer esse acompanhamento semanal, é olhar, ter a perspectiva do mês, para poder compreender as fragilidades da escola, como intervir. E quando você acompanha pontualmente, semanalmente, você consegue saber em que momento houve uma dificuldade, como atuar. Às vezes é uma turma específica, às vezes está sem professor. E tudo isso deve ser relatado para respaldo do trabalho de vocês. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer perguntas sobre VI, sobre essas oscilações? Então, vamos avançar na nossa pauta. Uma coisa importante nós compreendermos. Alguns professores e também CGPs preocupados com essa questão dos índices, como nós estamos vendo, comunicaram que haviam enviado projetos, muitos dos projetos, e que ele não foi contabilizado pelo BI, que não conseguia verificar o envio. Então, tem 2 pontos aí. O primeiro ponto é, como eu expliquei para vocês, existe uma atualização semanal e você precisa se certificar da semana que foi enviado o projeto e aguardar a semana seguinte para que conste o que você fez na semana anterior, tudo bem? E uma outra coisa que é importante compreender, existe uma diferença entre o calendário escolar, na SEDUC, que é aquele que faz a divisão de bimestres, e o do BI Alura, que funciona semanalmente, tudo bem? Então, ele funciona semanalmente e, para esclarecer, nós não tínhamos no início do ano letivo uma data base que pontuava qual era o limite para a entrega desse projeto para que fosse considerado um mês. Começamos nossas aulas no dia 15 de fevereiro e esperávamos que essa data base fosse, então, 15 de abril. Porém, quando chegou próximo a essa data, foi nos informado pela SEDUC que era dia 13, alguns dias antes. E por esse motivo, alguns projetos que ficaram, por exemplo, foram enviados no dia 15, no dia 16, foram considerados para o mês seguinte, não para o mês anterior. Tudo bem? Então, o que nós gostaríamos que vocês compreendessem, tá? Aqui nós temos, sim, por uma questão didática,
a distribuição dessas semanas dentro do bimestre, tá? Porque a nossa meta é mensal, é um projeto por mês. Então, nós estamos aqui fazendo uma divisão do que seria um mês para o BI. Tudo bem? Então, nós temos essas datas agora que foram definidas posteriormente. No entanto, nós temos um índice, uma meta anual. Então, uma vez que você não consiga entregar o seu projeto até essa data que corresponde à finalização do mês para o BI, então, nós pedimos que vocês não fiquem preocupados em relação a isso e não se apeguem à data dessa forma, mas que vocês criem uma dinâmica de aulas, uma rotina, para que seja garantida um envio mensal, mesmo que ele seja posterior a essa data. Tudo bem? Porque não atingindo aquele mensal, nós temos certeza que atingiremos o anual. Então, aqui só para reforçar, nós já explicamos isso também desde a turma 1, mas só para reforçar que espera-se o envio de um projeto por mês, ok? Que nós possamos focar no processo e implementar isso na rotina das aulas de tecnologia. E que o professor tente gerenciar as entregas dos projetos, tudo bem? Então, por exemplo, numa das trilhas formativas do bimestre passado, havia 4 projetos. Então, alguns alunos, às vezes, por querer adiantar os projetos, ou por ser muito fácil, digamos assim, para eles acabam fazendo os projetos de uma vez e enviando com antecedência. Então, o que ocorre? Se ele enviar todos no mesmo mês, nós teremos a meta anual atingida? Anual, sim, mas não mensal. Então, dentro do possível, pedimos que enviem apenas, gerenciem para que seja entregue um projeto mensal. Uma outra coisa que nos perguntaram por esses dias, é importante também pontuar, agora que eu me recordei, alguns professores têm se preocupado em relação às trilhas formativas do bimestre anterior. Por quê? Provavelmente, nós não conseguiríamos sempre finalizar cada curso, cada trilha, no fim de cada bimestre. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, gostaria de esclarecer o seguinte: o que é contabilizado pelo BI? O acesso às aulas e o envio de projetos. Para que haja envio de projetos, precisamos ter aulas, exercícios, atividades e, por fim, os projetos. A conclusão de curso, ela é uma consequência da realização de tudo isso. Então, o aluno tem o certificado e o curso, após realizar todas as tarefas, todos os exercícios, assistir todas as aulas, mas isso não está interligado à meta PI. Existe uma preocupação da SEDUC com o seguinte aspecto: o aprendizado do aluno. Então, por exemplo, não vamos iniciar o segundo bimestre, temos metas, temos prazos, certo? Dentro da instrução que nós falamos, um por mês. E ainda há trilhas que não foram terminadas no primeiro bimestre. Então, o que ocorre? Dependendo da dinâmica de aula do professor, da forma como ele vai conduzir, é interessante tentar conciliar o avanço do aluno e que ele prossiga com a trilha dele, uma vez que uma trilha vai dando base para outra. Tudo bem? Uma coisinha sobre isso? Pode. Bom, então sobre esse ponto, tudo bem? Podemos avançar? Então, só vamos falar agora sobre a composição de notas em programação, tudo bem? Então, nós sabemos que agora os alunos são avaliados não mais por engajamento, mas por uma escala numérica, de 0 a 10, tudo bem? Por mais que vocês já tenham fechado essas notas, nós estamos no segundo bimestre, então nós acreditamos que seja importante instruí-los quanto a isso, porque temos novos professores, sempre temos essa movimentação nas escolas, alguns não tiveram a oportunidade de participar dos nossos encontros, por isso nós estamos repetindo essa informação, tá bom? Então, o que ocorre? Dentro do bimestre, então, se nós temos que enviar um projeto por mês, então, como será feita a composição de notas em tecnologia e inovação? É uma sugestão que, no mínimo, sejam avaliados esses 2 projetos, um por mês.
Então, nós demos um exemplo aqui de trilhas formativas que tem 4 projetos ou mais. Então, vocês não precisam avaliar todos os projetos. Escolher um para cada mês, e aí vocês podem compor 50% da nota com um projeto e 50% da nota com outro projeto. Tudo bem? Só que são sugestões. Entendendo e transmitindo aos alunos que eles estão sendo avaliados tanto quanto em outra disciplina. Para auxiliar o professor, então, na avaliação desses projetos, considerando que nem todos têm a proficiência na área, então, quando vocês clicarem aqui, nós temos um tutorial que explica qual é o lugar dentro do painel de gestão, dentro do dashboard do professor, como acessar as rubricas na Alura, tudo bem? Então, lá nós temos as rubricas de cada projeto. Então, vamos supor, eu selecionei o projeto 1 e o 3, que tem o título. Você identifica esse projeto, verifica a rubrica para te auxiliar na atribuição da nota bimestral. Nós temos aqui, no próximo slide, deixa eu ver se conseguimos. Então, nós temos aqui o exemplo de rubrica que é disponibilizada pela Alura, tudo bem? Então, na escala da Alura, do ponto de vista dos projetos, nós temos aqui 5 critérios avaliativos e para cada critério uma escala de desempenho, de nível, né? Que são 4 escalas, de acordo com a proficiência que o aluno demonstra. Então, aqui, verificando, temos as sugestões também dadas pela Alura de pontuações. Se o professor considerar que um desses critérios ele tem um peso maior, o professor pode fazer a sua alteração se desejar. Tudo bem? Então, nós temos um desses por projeto. E mais um recurso que foi disponibilizado pela SEDUC, que também é sugestivo, é apoio, não é obrigado, o professor não é obrigado a utilizar, é uma planilha que eles nomearam como calculadora, tudo bem? Uma planilha do Excel, em que nós temos algumas abas, tecnologia e inovação para o regular, para o PI 9 horas, cada um na sua especificidade, e lá você consegue, por exemplo, copiar a lista dos seus alunos da turma e digitar esses pesos para que ele calcule ao final quanto seria essa nota dos alunos. Projeto 1, projeto 2, que no mínimo seriam 2 mesmo, por bimestre, e todos aqueles critérios da rubrica para você digitar o peso e ter a nota final. Mas isso é um apoio, e se o professor considerar que a forma como ele avalia, independente da rubrica, também não é obrigatório usar a rubrica da aluna, seja suficiente, não há problema. O professor tem autonomia para determinar a sua forma de avaliar os projetos, porque isso é um apoio, especialmente para quem não tem conhecimento na área, tá bom? Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Fábio, e muito obrigada pela atenção até o momento. Obrigado, Li. Pessoal, nós enviamos e compartilhamos com vocês recentemente um formulário sobre o Aluno Tech, que é um projeto que a gente vai desenvolver, na verdade estamos desenvolvendo aqui na DE. Nesse primeiro formulário, a gente queria que vocês traçassem o perfil desse aluno, que será aí um braço direito ao professor né, de tecnologia e que também será aí um mediador com relação né, às ações dentro da escola em tecnologia e programação, tá? Algumas escolas já responderam, cerca de 50% das unidades escolares, outras não. Então, os PECs de apoio estarão visitando as UEs e eles irão pedir, solicitar para que essas unidades escolares que ainda não responderam, né, para que elas respondam, tá? Mesmo a gente ainda não tendo todo esse perfil traçado, porque ainda faltam algumas unidades escolares responderem ao formulário, nós estamos disponibilizando para vocês aqui agora nesse material, né, o link para vocês cadastrarem os nomes desses alunos. Então a gente vai pedir para que vocês, alinhando com os professores de tecnologia, tá, escolham um aluno por turma. Então,
vocês vão fazer o cadastro nesse formulário desses alunos que são aí, né, alunos que se encaixem, se enquadrem nesse padrão que a gente espera, né, para a tecnologia e inovação. Nós iremos provavelmente aí nos encontrar, né, virtualmente com esses alunos uma vez por mês para conseguir ouvi-los e também, né, nortear o trabalho deles aí na UE, junto com essa parceria, né, com a unidade escolar e o professor, tá bom, de tecnologia. E então a gente pede para que vocês atentem, né, a esse formulário, tá? Para ficar um pouco mais fácil para a gente fazer o filtro, ao invés da gente colocar um formulário só e vocês responderem de todas as turmas diretamente, eu vou pedir para que vocês respondam um formulário por turma, tá? Porque você entra, é bem simples o formulário, é colocar a unidade escolar, colocar o seu nome, escolher a turma do aluno e colocar o nome dele, tá? Para a gente poder tabular isso daqui, para até o final do mês, se Deus quiser, a gente já começar a conversar com esses alunos e traçar aí, né, uma nova etapa desse projeto, tá? A gente espera de fato que esse aluno seja um mediador aí, né, na turma. Lembrando, né, a gente colocou isso na rede, a gente colocou isso também nos cards que a gente disponibilizou para vocês aí do formulário, mas é importante que esse aluno não faça parte do Grêmio, ele tem que ser um aluno da turma, porque a ideia é que ele trabalhe com a turma e que ele tenha, né, essa responsabilidade com o professor. Então, se é um aluno, de repente, que é muito faltoso ou que tem muitas reuniões, no caso da reunião, é um perfil muito do aluno gremista, né? A gente sabe que tem vários alinhamentos na escola e ações as quais ele precisa sair da sala para conseguir aí dar andamento aí a alguns projetos. Então, a gente gostaria que esse aluno não tivesse vínculo com o Grêmio nesse primeiro momento, tá bom? Como a gente falou para vocês ali, né, no início da live, a gente continua pedindo e reforçando para que vocês trabalhem, né, esses canais de apoio e distribuam, multipliquem esse material de apoio produzido pela DE aí para os professores da unidade escolar, tá? A gente criou aí, né, na semana retrasada, né, Line, que a gente criou esse material que é um apoio para os professores de ensino médio, tá? Esse material, esse Padlet, ele tem toda a parte de programação escrita trabalhada dentro da Alura para vínculo com o P5JS, né, que seria aí o JavaScript, já comentado. Então, o professor, de repente, que tem um pouco mais de dificuldade de compreender, ele pode até usar esse material para trabalhar em um momento offline com os alunos ou como uma recuperação paralela com os alunos, tá? Por quê? Esse código comentado, ele traz para cada linha de código o comentário do que está sendo feito ali. Então, ele é um material um pouquinho diferente do que a gente já tem pronto na Alura, ele está um pouco mais simples, mas é o mesmo conteúdo programático, tá? Então, a gente pede para que vocês multipliquem para esses professores. Nós teremos aí uma formação com os professores de ensino médio amanhã, né? Nós gostaríamos de fazer essa formação presencialmente, mas devido às demandas aqui da diretoria de ensino e EFAP, a gente não vai conseguir chamá-los aí nas 3 próximas semanas, que seria o necessário, porque muitos professores já iniciaram o trabalho com essa plataforma P5JS e Alura. Então, o formato que a gente conseguiu, né, alinhar com o chefe, né, com o Emerson e com a dirigente nesse primeiro momento, foi uma convocação com esses professores do ensino médio, mas no formato online. Então a gente reforça isso, que é convocação. Então, mesmo que o PRO esteja na escola, nesse momento de formação, é importante que ele esteja na frente do computador para acompanhar a formação, tá bom? Também tem o link aqui direto para o Padlet, para quem quiser, né, compartilhar aí com os professores depois e também reforçar aí em ATPCs, tá bom? A gente vai falar com eles a respeito disso amanhã também, mas é sempre importante reforçar, tá? Reforçando a necessidade, né, da abertura de chamados aí no portal de atendimento. A gente sabe que é uma luta, muitas vezes, essa dinâmica dentro da unidade escolar, mas é de extrema importância, inclusive é importante que esteja registrado também nas atas de ATPC, né, a abertura desses chamados. Lembrando que a abertura de chamado não é responsabilidade do coordenador. O coordenador pode auxiliar? Pode.
mas é importante que o alinhamento seja feito para os professores abrirem o chamado. Ou seja, o professor abre o chamado e envia um número do chamado com a descrição para o coordenador. Por quê? Ele já tem aquilo em mãos, se necessário for, para multiplicar ou para compartilhar com, né, ou a equipe gestora, ou com supervisão, ou com os PECs, tá? E também fica mais fácil para conseguir tabular essas informações para serem colocadas aí num documento, ou numa pasta com os chamados, ou mesmo registro em ata de ATPC, tá bom? Lembrando que o chamado SEDUC, ele sempre vai abranger os problemas de acesso ao CMSP, acessos à plataforma com relação à integração e divergências entre a Lura e BI, tá? Quando é um processo específico dentro da plataforma Lura, um problema específico da plataforma Lura, aí a gente vai entrar em contato direto com a Lura, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone ou por e-mail, tá? Então, de repente, o aluno ele estava assistindo o vídeo em 2x, em duas, né, lá para ficar mais rápido, ele fez praticamente 30% do conteúdo programático que era calculado pela plataforma para 15 dias, ele fez em uma semana. O que vai acontecer? O acesso desse aluno vai ser bloqueado pela própria plataforma. Quando ele for acessar, vai aparecer uma mensagem específica que esse aluno ele usou a plataforma de forma incoerente ou não, né, organizada da maneira que eles pensam que a organização deveria ser. Então, o professor precisa entrar em contato com o atendimento à Lura. O atendimento deles é super rápido, tá, gente? Eles respondem em questão de 10 minutos. Então, esse tipo de problema com a Lura tem sido bem comum. A gente tem encaminhado bastante ocorrências direto para a Lura e eles dão um suporte bem bacana. Então, a gente pede para que vocês também conversem isso para com os professores. Lembrando que é responsabilidade do professor, tá? Senão, a gente fica com mais uma demanda para vocês e a gente sabe da loucura que tem sido aí a coordenação ultimamente. Então, precisa delegar isso para que vocês também não fiquem sobrecarregados com relação também à abertura de chamados, tá? Para professores novos e para professores que de repente ainda não estejam no grupo, a gente também está deixando sempre o QR Code aí no final da apresentação, então os coordenadores fiquem à vontade, né? Se algum coordenador ainda não estiver no grupo, pode acessar o QR Code e entrar no grupo. Se existem professores novos aí na unidade escolar, também compartilhem com ele esse QR Code para que a gente consiga multiplicar as informações via SEDUC mais rapidamente, tá bom? E também para que vocês tenham acesso aí a todo o material de apoio que a gente vai criando no decorrer aí das semanas. A gente sempre disponibiliza os links, primeiramente, nesses grupos, em um dos grupos de tecnologia, tá? Os professores multiplicadores são extremamente importantes, como nós temos dito sempre, então grudem nesse professor na escola, peça para que ele seja aí um multiplicador, que ele auxilie professores que têm mais dificuldade, que ele multiplique boas práticas com a equipe gestora e também conosco aqui, né? Então, a gente sabe que esse slide e essa conversa já foi, de fato, feita várias vezes, mas é importante a gente sempre reforçar aí a necessidade e a importância dessa parceria, tá bom? Esses alunos TEC, que serão selecionados pela unidade escolar, é um projeto extremamente sério. A gente pede para que vocês escolham esses alunos com muito carinho. Por quê? Porque eles também serão um apoio, tá? Então, a gente já tem um projeto pré-definido, a gente só aguarda agora, né, a conclusão desse primeiro formulário para o perfil desse aluno, para fazer algumas adaptações dentro desse primeiro modelo que nós fizemos do projeto, mas a gente acredita que mesmo para as unidades escolares que ainda tenham aulas não atribuídas, né, com professores de tecnologia atuantes, né, para mediar a plataforma para aprendizado de tecnologia e programação com esses alunos, que esse aluno de apoio seja de grande valor também, tá? Por quê? De repente ele vai ser um parceiro do coordenador junto com o professor multiplicador na escola para conseguir dar sequência e ajudar esses amigos, esses colegas de sala no processo aí de tanto acesso no primeiro momento à plataforma Lura e tanto também quanto
trabalho e desenvolvimento de projetos no Scratch, né? Via aí auxílio desse aluno também, tá bom? Lembrando que os nossos encontros virtuais aí foram divididos por turmas para ficar mais simples e para a gente conseguir dar voz para vocês aí também, tá bom? Então, lembrando sempre com relação às semanas, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, a gente envia aí novamente tanto os materiais que nós já trabalhamos com vocês, né, na última semana, tanto quanto qualquer outra dúvida que vocês tenham, aí a gente vai fazer o possível para conseguir sanar e nortear o trabalho de vocês aí na unidade escolar, tá bom? O Padlet, como eu disse, hoje é o nosso principal canal aí, né, para acesso aos materiais de apoio, acesso às reuniões e todas as informações possíveis e linkadas com tecnologia e programação e robótica. As playlists, aí principalmente para os professores novos, é extremamente importante que tenham acesso aos ATPCs EFAP e a essas playlists que nós criamos aqui na diretoria de ensino, tá? E mais uma vez reforçamos aí os nossos canais e os nossos telefones, o que vocês precisarem, nós estamos aqui, tá bom? E nesse momento a gente vai abrir para perguntas aí, qualquer tipo de pergunta, pode ser BI, pode ser plataforma, pode ser com relação ao material didático aí, né, vinculado tanto ao online quanto ao offline da Lura, tá bom? O que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, pessoal. Todo mundo tranquilo? Tem alguma pergunta? Fábio, Oi. amanhã, durante a reunião que vocês terão com os professores, Sim. vocês vão deixar claro sobre isso que vocês falaram hoje para a gente também, né? A gente sabe que vai provavelmente existir aí, né, o déficit do telefone sem fio, mas a gente colocou na rede, né? Inclusive, nós colocamos as informações da reunião numa primeira rede e republicamos a rede com a informação da convocação. Então, é uma convocação mesmo, tá? Tá em rede isso, tá? Na rede de ontem, né? Na rede de ontem. Na rede de ontem já saiu como convocação pela SE62, tá? Tá, eles já vão acessar, mas assim, isso que vocês passaram para a gente em relação à Alura, em relação à abertura de chamado, vocês vão frisar de novo com eles, né? Vamos sim. Nós já conversamos dos canais de dúvidas, isso que vocês passaram hoje para a gente também, isso vai estar com eles. Vamos, mas por que a gente faz sempre questão de falar com vocês, Line? Porque nós sabemos que muitas vezes algumas informações se perdem, ou pela quantidade de conteúdos trabalhados durante uma formação ou uma reunião, ou porque às vezes o professor de fato é resistente e ele não quer ficar responsável por uma demanda a mais. Tá? Não, a gente precisa saber mesmo, porque fica mais claro para a gente poder passar quando eles perguntam também, né, alguma coisa, e para a gente poder também ir cobrando, né, porque senão não mas a gente vai falar assim, a gente tem conversado muito com eles, mas a gente sabe que é difícil, muitas vezes, na rotina escolar, esse convencimento, né, para com o professor da necessidade dele se fazer protagonista nesse tipo de ação, porque é muita coisa para vocês, a gente sabe disso, e a gente já tinha alinhado, principalmente com os professores multiplicadores, e nós pedimos o auxílio desses multiplicadores no convencimento dos professores, né, na AUE. Mas a gente sabe da dificuldade, principalmente nas escolas regulares, com relação a esse comprometimento, né? Porque, de fato, é algo trabalhoso no primeiro momento, mas que deve se fazer parte da rotina do professor de tecnologia e de qualquer outra plataforma, né? Então, a gente vai frisar isso, mas é importante que vocês retomem a TPC, inclusive citando que foi alinhado conosco em reunião paralela, né? Em reunião de alinhamento em tecnologia para com os CGPs e CGPGs, esse tipo de atitude, esse tipo de ação, tá bom? Não, obrigado, viu? Muito obrigado pela resposta, tá bom? Imagina. E é importante, inclusive, né, ainda falando um pouco dessa pergunta da Aline, que vocês utilizem desse material que a gente disponibiliza para vocês, desses nossos encontros, nos ATPCs. Por quê? Vocês retomam, lógico, de uma forma reduzida o que a gente conversou, e vocês potencializam a nossa fala para com os professores também, né? Inclusive no sentido de abertura de chamados, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal?
Fábio, Pode Aline. perguntar, Pro. Tudo bem? Eu sou aluno, não, professor, né? Mas é quase um aluno nessa área. Todos somos. E eu estou esse segundo bimestre trabalhando com eles. E eu tenho uma dificuldade onde são muitas informações e eu me concentro no repositório do Centro de Mídias SP para buscar as informações, na EVA-EFAP para buscar informações, o que está acontecendo com as formações, e tentar buscar alguns links da plataforma pelo grupo do WhatsApp, tecnologia. Mas eu ainda não consegui me organizar a ponto de conseguir buscar, como você mostrou, esse material do P5JS, que é do JavaScript. Então, eu não consegui me organizar para conseguir trabalhar com os alunos nisso, pelo fato de, às vezes, não saber onde está, ou eu não tenho muito tempo para ficar procurando. E hoje eu tenho só 2 ATP6 para mim, eu tenho que usar ele de forma bem efetiva. E às vezes eu fico meio assim em sala de aula, não querendo ficar pesquisando e dar mais atenção para os alunos. Esse é o meu ponto. Para mim buscar mesmo, tem que ser por esses locais, né? Não tem outro local que eu consiga acessar esses materiais como você está mostrando aqui agora, né? Então, Pro, dentro da rotina com a Alura que você tem feito, você tem assistido as trilhas, tem feito os exercícios das trilhas dentro da própria Alura e assistido os ATPCs da EFAP, não tem? Isso. Você tem quantas salas de ensino médio hoje? De robótica, 2. Tá. De qual escola que você é, Pro? João Ramalho. João Ramalho? Tá, Pro, o que Isso. acontece? Talvez seja até uma das questões, né, que você não esteja conseguindo se encontrar aí, né, nesse ritmo dentro da plataforma e de entrega de projetos, tá? E eu vou falar mais ou menos por cima. Se você precisar depois, você pode entrar em contato comigo ou com a Aline depois da reunião também, tá? Mas o que acontece? A gente tem tido um gap de informações, né, principalmente nas regulares, com relação à robótica. A robótica, ela só será trabalhada pelas PEIs esse ano, até o final do ano. Então, quando a gente pensa no material de apoio lá do CMSP, ele é um material de apoio para Make Code da Microsoft, e ele é um material digital, como de uma matéria de FGB, por exemplo, português, matemática. Então, toda aquela questão de programação em blocos que a gente tem dentro do Make Code, ela é voltada para a robótica. Mas essa robótica, ela tem um plano piloto esse ano, que ela é trabalhada nas PEIs de 9 horas. As PEIs de 7, irregulares, elas não trabalham robótica, tá? Então, tentando recalcular a rota no sentido até de fazer com que você consiga ter até um pouco mais de tempo dentro dos seus ATPCs e dentro da tua rotina na unidade escolar para se apropriar desse material da Alura. Até o final do ano, dentro da regular, a gente só vai trabalhar o quê? Alura e Scratch e Alura e P5JS. O Scratch, ele foi no primeiro bimestre para todos os anos e séries. Então a gente teve lá do 6º ano até o 9º e depois do 1º ao 3º. Nesse segundo bimestre, a gente começa o trabalho dentro da Alura para ensino médio, Alura e P5JS. Então o Scratch ele vai ser deixado de lado para o ensino médio e vai entrar no lugar do Scratch junto com a Alura o P5JS. Para ensino fundamental 2, a gente continua trabalhando só com o Scratch, tá? O que é importante frisar? Provavelmente, como você estava trabalhando robótica junto com a Alura, você deve ter atrasado um pouquinho esse conteúdo programático da Alura, e não tem problema. O que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando as trilhas até chegar no P5JS. O P5JS ele vai chegar já na trilha do segundo bimestre, lembrando em algo importante, né? Aliás, em algo não, lembrando algo importante, que a Aline comentou agora há pouco com vocês. Dentre os projetos que nós temos que entregar mensalmente, tá? Dentro das trilhas, existe a possibilidade de entrega de um único projeto por mês. Mas, de repente, uma turma muito boa, você consegue trabalhar dentro do bimestre 5 projetos possíveis. Eu trabalho, de repente, no primeiro mês desse bimestre, 2 projetos, e no segundo mês,
mais 2 projetos. Quer dizer, dos 5 possíveis, eu dei conta de 4. Mesmo eu dando conta de 4 projetos, eu não cumpri todo o conteúdo programático das trilhas. Eu ainda vou ter um projeto lá do bimestre anterior para cumprir no primeiro mês desse bimestre. Eu vou pular esse projeto? Não, eu vou continuar trabalhando esse projeto. Por quê? Lá na plataforma, eu vou alimentar com o link gerado tanto no Scratch quanto no P5JS, e o BI ele vai calcular a minha meta, que é um projeto mensal. Então, meu projeto ele vai ser colocado lá na plataforma, e dentro desse contexto eu estou cumprindo a meta. Então, não precisa pular etapas, você pode ir caminhando dentro desse conteúdo programático. Mas lembrando, foque na Alura, tá? Sempre material Alura. CMSP nesse momento, não. Você tem a TPC EFAP da Alura, aí sim, mas material CMSP para as escolas regulares, não. Tudo bem? Tá, entendido. Sim, eu já estou com eles no segundo bimestre no JavaScript, que é no P5JS, a gente está trabalhando. Só que eu vejo que você estava mostrando esse material que é possível o professor também utilizar com os alunos sobre esse assunto, mas eu não achei fácil, ainda não encontrei esse material disponível. Em qual local está disponível? Pelo jeito não está no Padlet. A gente já colocou ele no Padlet. Ah, então é só no Padlet. No Padlet Tá. normal de programação e robótica, naquele grandão, que a gente tem todas as informações. Está lá no perfil do grupo Então, do WhatsApp. Certo. Então, no meu dia a dia, eu vou no grupo WhatsApp, vai nas informações do grupo lá e procura esse Padlet. Isso, Tá. lá tem o Padlet com todos os caminhos. E amanhã a gente vai disponibilizar um outro material para vocês também, que a gente deu uma simplificada em algumas coisas para tentar fazer uma introdução, tanto para vocês, porque a gente sabe que é um conteúdo mais técnico, então a gente tentou fazer algo um pouquinho mais simples e que vocês vão poder usar esse material também como uma recuperação paralela, até no lugar aí do primeiro ou segundo projeto, lá da Alura, mas aí você vai alimentar o link da Alura com um desses projetinhos mais simples. A gente vai explicar isso melhor para vocês amanhã durante a formação. Entendi. Muito obrigado. Tá bom? Line? Mais alguém, pessoal? Quer falar alguma coisa? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar, tá? A gente só vai pedir para vocês responderem lá a lista de presença, tá? A Aline já colocou no chat para vocês, então vou dar mais um tempinho antes de encerrar para vocês poderem entrar lá no link. Se alguém não conseguir acesso por algum motivo, a gente pede para que entre em contato conosco aí após a reunião. A Aline está até pedindo para lembrar aqui também que é importante a gente lembrar, esses encontros eles vão acontecer, né, mensalmente. A ideia é que, como eu disse lá no início, a gente dê as orientações que foram passadas pela SEDUC nesses encontros para o mês, que a gente alinhe, né, de repente, algumas problemáticas que foram aparecendo durante, né, aí as semanas, durante o mês, para que a gente tenha aí, de repente, planos emergenciais de ação, para que a gente tenha como dar suporte a vocês em questões mais pontuais, mais específicas, tá? E não é um encontro obrigatório, mas é um encontro que, com o tempo, vai se tornar praticamente um plantão de dúvidas. Então, lógico, sempre que nós tivermos um material específico enviado pela EFAP, informações, algo do tipo, a gente sempre vai replicar para vocês, porque é importante que vocês tenham conhecimento do que a gente tratou, né, com os professores diretamente, aí, informações, por exemplo, mas a gente sempre vai abrir, principalmente para trocar aí, né, informações, para conseguir tirar dúvidas. Então, a ideia é que a gente tenha esse momento com vocês religiosamente, mensalmente,
para que a gente tenha como compartilhar informações, trocar boas práticas e o principal, para conseguir criar vínculo com vocês aí cada vez mais, para a gente entender de fato o que está acontecendo aí na ponta, tá bom? Tudo bem? Então a gente agradece, Papai do Céu abençoe muito vocês, tá bom? E uma ótima semana para todos. Gente, beijo, obrigado. Tchau, tchau.